Iniciando a nossa aula de arcos e ângulos, aqui dentro da trigonometria, vamos começar considerando uma circunferência de centro O e dois pontos A, B distintos sobre ela. Então, aqui está o ponto O, aí temos um ponto A bem aqui, um ponto B aqui embaixo, distintos. Arco de circunferência é uma parte da circunferência delimitada por dois pontos A e B. Então, aqui nós já temos os dois pontos. Essa linha vermelha que liga os pontos A até o B é que nós chamamos de arco de circunferência. Esse outro lado aqui maior também é um arco, mas geralmente nós consideramos esse valor menor. Como é que nós vamos representar isso? Nós vamos representar arco com... Vamos colocar as extremidades aqui embaixo, as extremidades são A e B, e aqui em cima nós vamos pôr uma curvinha. Essa é a representação de arco. Agora, quando nós falamos aqui, pegamos a mesma situação que nós temos aqui, só que nós vamos destacar dois elementos, essa distância que tem do centro até o ponto A e a distância do centro até o ponto B. Aí vai surgir essa parte interna aqui, que é o que nós chamamos de ângulo central. É um ângulo cujo vértice é o centro da circunferência e corresponde a cada arco destacado. Significa que para esse arco AB existe um ângulo aqui dentro, nessa região interna, chamado de ângulo central. A representação dele é dessa forma, AOB. As extremidades estão aqui, o A e o B, e onde fica o vértice desse ângulo, a gente coloca um chapeuzinho aqui em cima do O. Medida de um arco. A medida angular de um arco é igual à medida do ângulo central correspondente. A representação é feita da seguinte maneira. Nós colocamos o M, que seria medida, e dentro do parênteses nós colocamos aqui o ângulo AOB. Então, é medida do ângulo AOB. Bom, como é que é a representação aqui do gráfico? Nós temos aqui o arco, que é esse que está de vermelho, e essa região relativa a essa abertura aqui, nós chamamos de medida do ângulo AOB, relativo a esse arco AB. Comprimento de um arco é a medida linear de um arco referente ao seu comprimento. Quando nós falarmos de comprimento de arco, nós vamos estar nos referindo a essa linha vermelha aqui, o comprimento linear dele. Ok, gente? Então, aqui é o ângulo central, nós temos o comprimento, a medida do ângulo aqui, e a todo ângulo central existe, correspondente a este, um comprimento de arco. Unidades de medida de arcos e ângulos. Para medir um arco, adotamos o grau ou o radiano como unidade. Vamos entender melhor isso aqui embaixo. Um grau é a medida do arco igual a 360 avos da circunferência correspondente. Então, para a gente entender melhor o que significa um grau, vamos imaginar que nós temos uma circunferência aqui, e eu vou começar dividindo a circunferência ao meio. Depois eu divido ela aqui, ela fica em 4 pedaços. Cada um desses pedaços nós vamos dividir ao meio. E vamos continuar fazendo essas subdivisões, sempre a metade do outro valor. O que vai ocorrer aqui, então? Vai chegar um momento em que nós vamos ter 360 pedacinhos iguais. O que é um grau? Um pedacinho desse, vamos imaginar que aqui já tem 360 pedacinhos. Então, um pedacinho vermelho desse equivale a 1 grau. É uma das 360 partes que ficou subdividida essa circunferência. Agora, um radiano é a medida de um arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência correspondente. Vai ser isso aqui, gente. Nós temos a circunferência, que tem o raio R, e nós vamos supor que esse tamanho aqui do arco também tem o mesmo comprimento do raio. Isso aqui nós chamamos de 1 radiano. Aqui nós temos uma volta completa. Se um pedacinho desse é 1 grau, e aqui tem 360 partes, 360 pedacinhos, então uma volta completa, quer dizer, quando você fechar totalmente essa circunferência aqui, você vai ter 360 graus. Então eu digo que uma volta completa em graus
numa circunferência equivale a 360 graus. Agora, em radianos, nós vamos fazer assim, ó. 1R está para 1 radiano. Por quê? Porque a mesma medida do comprimento é o tamanho do raio. Isso aqui equivale a 1 radiano. Então, 1R equivale a 1 radiano. 2Rs é igual a 2 radianos, 3Rs é igual a 3 radianos, 4R e assim vai sucessivamente. Quando nós chegarmos aqui, ó, cada Rzinho desse que eu coloquei 1 e depois 2, é essa quantidade aqui. Imagina que nós conseguimos fazer o contorno todinho até chegar aqui novamente. É lógico que nós não vamos fechar quantidades idênticas como aparece aqui, ó. Se eu distribuir esse pedaço ao longo aqui da circunferência, não vai dar certo, ele não vai tocar aqui com partes iguais a essa azul. Então, o que eu faço? Eu considero que se esse primeiro é um R, aí eu tenho aqui, ó, 2R. Quando eu fechar essa circunferência até esse ponto aqui, eu vou ter igual ao comprimento da circunferência, que é igual a 2πr. Isso quer dizer, gente, que quando eu considerar que o comprimento for 2πr, a quantidade de radianos vai ser equivalente a 2π. E aí nós chegamos numa conclusão, que uma volta completa aqui, em radianos, equivale a 2π radianos. 360 graus equivale a 2π radianos. A gente pode até simplificar, gente, a metade desse valor e a metade desse. Vai ficar assim, ó, 180 graus equivale a π radianos. Então, vamos guardar essa informação aqui. É quando nós formos transformar de graus para radianos, de radianos para graus, que são as unidades que nós vamos usar aqui para medir ângulos.